basta pular 7 ondas, como manda a tradição. Caminhe serenamente rumo à superação. Ao ano que inicia, dê uma nova direção. Como o sol, faça uma superação. Olá a todos, eu estou falando do nosso centro de retiros de Moulton, perto de Sydney, Austrália. Tudo de bom para vocês. Se pararmos para pensar, a superação de obstáculos faz parte da nossa vida diária. Estamos sempre pulando por cima deles para chegar ao próximo destino. E com cada desafio superado, temos a oportunidade de aprender lições, tomar consciência do poder que possuímos internamente e logo após o nascimento, por exemplo, damos o nosso primeiro suspiro fora do ventre da mãe. Depois começamos a alimentar-nos do leite materno por nossa própria conta. Depois começamos a descobrir o mundo, engatinhando, ficando de pé, caminhando e assim por diante. Tudo parece ser apenas uma sucessão de desafios a serem superados. Mais tarde, a vida toma outro rumo, começamos a desenvolver amizades, passamos pelos estudos, conseguimos algum emprego, adaptamos a algum lugar de trabalho, novos colegas, e assim vamos construindo a vida, superando diferentes desafios. E sem falar em questões mais delicadas, como a perda de alguém importante para nós, fim de algum relacionamento importante, um grave problema de saúde na família. Passamos por tudo isso. Essas questões acima fazem parte da vida. E alguns de nós passamos por esses marcos com facilidade e outros com dificuldade. Superando obstáculos é de fato o pão nosso de cada dia. Uma vez eu fiz uma longa viagem da Austrália para a Inglaterra e a maior parte por terra, pulando de país em país. Levei 6 meses, Indonésia, Malásia, Tailândia, Birmânia, Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, Turquia, Bulgária, Áustria, Alemanha, Holanda e finalmente Inglaterra. Uma viagem de 6 meses. E eu saí com muito pouco dinheiro. Quase irrisório, na verdade, mas com uma imensa vontade de aprender com culturas diferentes. Isso foi definitivamente uma das maiores experiências de aprendizado na minha vida. E se tivesse que pensar sobre tudo isso antes de viajar, não teria viajado, certamente. Foi até uma loucura. Mas aconteceu, aprendi. E definitivamente desenvolvi coragem para enfrentar situações semelhantes, enfrentar incertezas. Mais tarde, por causa desta experiência, quando fui convidada a começar um centro de meditação em Brasil, não hesitei em aceitar esse convite, apesar de ter muito pouco dinheiro de novo e nenhuma palavra de português na época. Junto com essa vontade, sempre havia um fator que me acompanhou. De um lado, era a minha fé em Deus. Mais importante ainda, a experiência da fé dele em mim. Há 3 realidades de acordo com a minha experiência. Há eu, um ser espiritual atuando através do corpo. Há Deus, que é a fonte do poder espiritual, de compreensão, de entendimento. E há a situação que surge, o evento. Quando eu esqueço da minha natureza espiritual e fico apenas olhando o evento, esqueço também minha conexão com Deus. Assim fico sem
acesso às minhas qualidades internas espirituais. Esqueço as situações anteriores em que eu superei situações semelhantes que fui capaz de superar. E me desconecto da fonte de energia espiritual, Deus. O que resta, então? Um eu reduzido, uma situação que não entendo muito bem, e que assume um tamanho muito maior do que realmente é, e que me derrota. Se eu souber que nenhuma situação é maior do que minha capacidade de enfrentá-la, posso colocar as coisas na perspectiva certa. Isso é um exercício permanente. Não importa o que esteja acontecendo, posso sempre ter acesso a essas qualidades internas e manter a minha conexão com Deus. Quase chego a gostar de enfrentar obstáculos. A vida se torna uma série de caminhos de pedras. Em vez de ser derrotado, posso aprender com tudo e com todos, para que o que quer que venha à minha frente, eu posso reduzi-lo ao que realmente é. Um teste para meu estado espiritual, minha compreensão. Eu também treino minha mente para olhar para o lado positivo sempre das coisas. Tudo tem perspectivas diferentes. Eu preciso escolher se, às vezes, positivo ou negativamente. Mesmo na minha vida profissional, descobri que se algo aparece à minha frente, é porque é algo que preciso aprender. Muitas vezes, eu já estive em situações extremamente complexas. E ao pensar de forma simples, eu tento sempre encontrar as poucas coisas que podem fazer a diferença. É assim. Em vez de ficar preso à expansão das coisas, tento ver a essência e trabalhar sobre isso. Tudo pode ser reduzido a seus componentes essenciais espirituais. Todos nós somos almas trabalhando através dos nossos diferentes processos, e as situações que surgem têm razões específicas para se formarem da forma que tomam, da maneira que se formam. E se tivermos poder espiritual e podemos ver as coisas na melhor perspectiva, podemos sempre superar tudo. Então essa é de fato uma mensagem para o nosso fim de ano. Descrever as coisas objetivamente, sem nenhuma emoção. Depois podemos invocar Deus e perguntar-lhe como é a melhor, a maior, mais elevada emoção que eu posso ter. E finalmente, como é que eu tenho que ser daqui para frente. Sei que esse ano e o ano anterior não foram muito fortes em termos de nossas possibilidades, mas sim, foram muito fortes em termos da nossa aprendizagem. E esse fim de ano vamos seguir aprendendo com todas as situações e tendo sempre vitória. Om Shanti. Saudações de paz. Om Shanti. Vamos falar de superação? Hoje eu vou compartilhar uma pequena parte da minha história com vocês. Eu nasci numa família muito simples. Tenho 5 irmãos e eu sou a única que fez curso universitário. Meus pais, a grande parte do tempo deles trabalharam no campo, então com isso, a maioria do tempo, até a minha adolescência, eu sempre vivi em sítio.
E teve uma época, inclusive, que eu morava num sítio que não tinha energia elétrica. Mas eu me lembro que, ainda bem pequena, devia ter uns 6, 7 anos, eu sempre tive esse sonho que quando eu crescesse eu viria morar em São Paulo. E às vezes eu comentava com alguns dos meus familiares, quando eu crescer eu vou morar em São Paulo. Eu acho que naquele momento eles pensavam que aquele sonho era impossível para mim. E a vida foi passando e quando eu tinha 12 anos eu me mudei para uma cidade junto com os meus pais, para uma cidade pequenina de em torno de 5.000 habitantes. E no ano seguinte, como eu queria ter a minha independência e sabia que parte dessa independência viria também dos estudos, eu comecei a trabalhar numa pequena fábrica que tinha de costura de uma prima minha, meio período. E no ano seguinte veio um curso de informática, uma escola de informática para a cidade. E como eu tinha esse dinheiro, eu comecei a fazer esse curso. E assim que eu comecei a fazer o curso, eu me apaixonei por tecnologia. E eu queria entender mais, queria entender como a partir de você apertar um botão, as informações mudavam, apareciam na tela. E eu fiquei muito curiosa para entender como aquilo funcionava. Infelizmente, a escola não conseguiu se manter muito tempo na cidade, porque tinham pouquíssimos alunos, mas eu consegui pelo menos aprender e perceber que aquilo era uma grande paixão para mim. Um tempo depois eu estava conversando com um amigo do colégio, a gente estava no primeiro ano, e ele me disse que tinha uma escola particular na cidade vizinha, que tinha curso técnico, que era o colégio junto com o técnico, e tinha a informática junto. E então eu, naquele mesmo dia, naquela conversa, decidi que eu iria fazer. E na época eu fui atrás, como era particular, mas eu vi que eu conseguia pagar se eu trabalhasse o dia todo. Então eu trabalhava durante o dia e fazia esse técnico à noite e investia praticamente tudo que eu ganhava nos estudos. E foi assim que eu estudei mais 2 anos de curso colégio junto com o curso técnico. Uma coisa interessante que aconteceu no final do colégio é que eu via todos os meus amigos dizendo eu vou fazer faculdade disso, eu vou fazer faculdade daquilo, mas eu não tinha condições de pensar em qual faculdade eu iria fazer, porque eu trabalhava para conseguir pagar o curso e a maioria deles, os pais que o sustentavam. Mas então, ainda assim, eu decidi fazer uma pesquisa e encontrei uma faculdade que era subsidiada pela prefeitura, então a mensalidade era mais baixa. Eu vi que se eu continuasse trabalhando, eu daria conta de pagar. Então eu me matriculei, me inscrevi no vestibular, passei e me matriculei. E essa cidade ficava em torno de uns 90 quilômetros da cidade onde os meus pais moravam e não tinha ônibus para eu ir e vir. Então foi assim que aos 17 anos eu saí da casa dos meus pais, fui morar nessa cidade vizinha, que a princípio eu morei com uma prima até me estabilizar, e comecei a trabalhar durante o dia e a estudar durante a noite. E foram anos bastante desafiadores, embora de muito crescimento. Eu sabia que a faculdade ela iria mudar a minha vida de uma forma completamente nova, completamente inesperada. Mas ainda assim as matérias eram bastante desafiadoras. Por mais que eu gostasse de matemática, tinha álgebra avançada, lógica avançada, e tudo isso me demandava tempo para estudar. Eu me lembro que diversas noites, eu e alguns outros amigos da faculdade, nós ficávamos estudando até 2, 3 da manhã. Eles também trabalhavam, então a gente ficava depois da faculdade programando, estudando, para, enfim, conseguir realmente sair dali do curso universitário com uma profissão. E no último ano da faculdade, eu consegui o meu primeiro trabalho como programadora júnior. Antes disso, já tinha trabalhado em fábrica de sapato para conseguir pagar a faculdade, depois, enfim, escritório, mas esse era o trabalho que eu sonhava desde o dia que eu entrei na faculdade, ser programadora. E, enfim, realizei esse primeiro passo do sonho, e quando acabou a faculdade eu engrenei já na pós-graduação, e aí, enfim, fui crescendo, fui promovida para pleno, e fui ganhando conhecimento junto com a prática também no dia a dia profissional. Quando eu terminei a pós, eu decidi então realizar o meu grande sonho, vir embora para São Paulo. E foi assim então que eu, enfim,
procurei um trabalho, fiz a entrevista, passei, fui contratada e me mudei para cá. E desde então eu venho trabalhando, estudando, sempre me aperfeiçoando dentro dessa área de tecnologia. E hoje assumo uma posição de diretora de tecnologia de uma empresa de médio porte. Eu sinto que essa capacidade de superação, ela está presente dentro de todos nós. Todos nós temos esse potencial, essa capacidade. Então sempre acredite em você, acredite nos seus sonhos, mas é necessário empenho. Nada vem de graça, nada vem sem empenho. Então tenha os seus sonhos, mas também pense em direção a eles, que isso vai se tornar realidade. Om Shanti. Saudações de paz. Hoje vamos falar sobre superação. No dia 2 de março do ano de 2004, eu estava em casa quando o telefone tocou. O telefone tocou, era o tio de Luana, minha filha do meio, que havia passado o carnaval na cidade de Salvador. Ele me falou: olha, sua filha está meio doentinha, precisando de um colo de mãe e nós a hospitalizamos, acho bom você vir. Naquele momento, uma explosão apareceu assim, brotou do meu coração, da minha mente, do meu corpo, e eu imediatamente segui para Salvador. Nem sei como que eu fui, como que eu fiquei ao longo da viagem. Eu sei que imediatamente eu peguei um voo e fui para a cidade de Salvador. Chegando lá, no hospital, eu ainda encontrei Luana nos seus momentos finais. E aí veio o médico da UTI dizendo: olha, sua filha precisa de ir para a UTI. Porque lá ela vai receber um tratamento mais intensivo, vai ser mais bem cuidada, então nós estamos levando. Naquele momento eu sabia que Luana não iria voltar. Algo em mim dizia que ela não voltaria. Porém, eu sentia que eu precisava de ser muito forte. Era como se Deus falasse para mim: olha, você precisa de ser forte para dar conta deste desafio que a vida está te impondo. Então, eu fui para casa e fui tomar um banho. Quando eu estava em casa tomando banho, o telefone tocou do hospital, era chamando a família de Luana, e eu também já sabia, naquele momento eu também sabia que a Luana não tinha resistido. Mas, gente, uma coisa muito ruim, muito dolorida, muito horrível, muito difícil, então eu segui para o hospital, juntamente com o tio de Luana, que me acompanhou todo o tempo. Quando eu cheguei no hospital, o médico saiu da UTI, tirou o chapéu e falou: olha, sua filha não resistiu. Minha filha tinha 18 anos e ficamos sabendo um ano depois que ela havia morrido de H1N11, ou seja, a gripe suína que pega o pulmão, porque na época ela foi diagnosticada com pneumonia fulminante. Ô, gente, foi uma dor horrível saber que a minha filha querida, que eu tanto amava, havia partido. Mas alguma coisa eu sabia que Deus iria estar reservando para mim. Lá no meu íntimo, no meu inconsciente eu sabia. E magicamente, a Brahma Kumaris, o Raja Yoga, chegou até na minha vida uma semana depois. Eu e meu marido fomos levados até a Brahma Kumaris, aqui de Campinas, onde estaria começando um curso de meditação Raja Yoga. E então a gente se inscreveu e começamos ali toda uma trajetória que me libertou e me fez aceitar, me ajudou a aceitação de que aquele era um momento bem desafiador, sim, mas que nós éramos uma alma. Uma alma, e uma alma não morre nunca. Uma alma, ela está sempre presente. E aí,
Seguimos, fizemos o curso e nas minhas meditações eu sempre fui entendendo, fui curando, fui libertando e mais, Deus me trouxe mais um presente, que era o entendimento de que somos tutores, não somos donos de nada, nem de ninguém. Então esse entendimento me libertou bastante, foi curando a minha dor, a minha ferida que estava muito aberta e aos pouquinhos ela foi fechando até a ferida cicatrizar. Hoje eu me sinto bem mais curada, bem mais satisfeita e sou muito agradecida a Deus por ter me explicado através da meditação tudo o que eu precisava de entender e compreender. Tá bem? Então, eu desejo a vocês uma ótima passagem de final de ano e que vocês consigam superar os momentos difíceis que possam vir até vocês. Tá bem? Shanti. Vamos falar sobre superação? No dicionário, a gente encontra o significado de você ultrapassar situações desagradáveis. Eu iria um pouco além. É sim superar desafios, mas também é saber lidar com pessoas difíceis, situações desafiadoras, sem perder a sua serenidade, o seu eixo. Superação tem muito a ver com resiliência. Resiliência que é o fato da gente receber algum impacto e voltar à posição inicial, voltar ao seu eixo. A gente fala, eu gosto muito da analogia com atletas de alto rendimento. Os atletas, eles têm que estar sempre na mais alta performance, às vezes sofrendo dores, às vezes se machucam perto de uma competição importante e aí eles têm todo aquele foco, aquela disciplina em alcançar o seu objetivo. Com relação à superação, eu acho que a gente pode fazer essa comparação. É a gente focar em resolver, em encontrar a solução, em passar por aquela situação de uma maneira serena, sem ser afetado negativamente. E uma maneira da gente lidar com essas situações difíceis é o autoconhecimento, é a gente gostar de fazer pausas, entrar em silêncio, se conectar com a nossa verdadeira essência, o nosso eu original, essa nossa força interior, todo esse potencial interno que a gente tem para poder lidar com as situações. Tem aquele provérbio, né, de que as situações que vêm para a nossa vida, vêm porque a gente consegue, temos a força de lidar com elas. Então é muito nesse sentido, nós temos esse potencial, essa força interna para encarar, enfrentar os desafios da vida. E é muito bom que a gente consiga passar por eles sem sofrimento, se entender que não é uma situação agradável, mas ver ali uma lição, ver ali um aprendizado. O meu pai tem 87 anos, é viúvo, e ele recentemente ficou 4 meses internado no hospital. Foi muito desafiador para ele e para mim, para os meus irmãos. E meu pai é uma pessoa muito bem-humorada, é uma pessoa que leva a vida de maneira leve. E mesmo com 4 meses pesados, 2 no CTI, ele estava sempre bem-humorado. Ele era o queridinho das enfermeiras, porque ele estava sempre sorrindo, cantando e tentando ajudar nos procedimentos. É aquela coisa, eu tenho um problema, como é que eu vou encarar isso? Vou tentar encarar da melhor maneira possível. Eu tenho também umas questões de dores de coluna, já fiz 2 cirurgias, tenho dor crônica. Então todo dia eu sinto dor de coluna, num grau maior ou menor. E apesar de todos os procedimentos, tratamentos, a dor ela é constante. Então, o que adianta eu passar meu dia negativa, reclamando? A dor vai estar ali. Então eu tento sempre me fortalecer, me recarregar internamente, e a meditação ajuda muito nisso. E eu converso com a minha coluna, olha, eu tenho minhas atividades, eu tenho minhas tarefas a realizar, e você não vai me impedir de fazê-las. E assim a gente vai levando, tentando levar a vida com mais leveza. A superação, para mim também, está muito conectada a progresso espiritual. Os desafios, as situações difíceis vêm para nós evoluirmos,
para a gente sair daquela situação, daquele ponto, para a gente entender coisas novas, ver a vida de outras maneiras, agir de outras maneiras. Então, os desafios, eles vão lapidando a gente, eles vão nos tornando pessoas melhores. Eu gosto muito de acreditar nisso. Eu olho para trás, desafios que passamos, como esse da coluna, os cuidados com meu pai agora e todo o tempo que ele passou no hospital, também no passado a morte da minha mãe, uma cunhada de 35 anos também que morreu de câncer, eu também perdi uma gravidez com 6 meses, então são desafios, são situações difíceis que a gente vai aprendendo, vai tentando lidar de uma maneira com sabedoria, sem ficar pensando, poxa, por que isso aconteceu comigo, por que isso é assim? Isso gasta uma energia preciosa, são pensamentos inúteis que não vão ajudar em nada. Então é o momento, quando a gente está nessas situações, é o momento da gente estar em contato com essa força interior, a gente ter essa sabedoria, essa resiliência, estar ali no eixo. Como eu vou resolver isso? Como eu vou passar por essa situação da melhor maneira? Então eu vejo muito a superação com esses aspectos, da gente reconhecer nosso potencial interno, da gente ter sabedoria, manter a serenidade, não ser afetado negativamente. Temos esse potencial enorme dentro de nós e a gente sim pode lidar com as situações, aprender e sermos pessoas melhores. Aproveito para desejar um feliz ano novo, um ano com muita paz, muito amor, muitos pensamentos positivos, muita solidariedade. Olá, bem-vindos. Será gratificante comentar um caso de superação dentro dos temas deste programa. A minha vida adulta era bastante atribulada. Não era uma vida suave, serena. Não era uma vida redondinha, era uma vida cheia de pontas, e as pontas incomodam a gente e os outros, causam dor, causam dificuldades. E a vida deixa de ser realizadora, preenchedora, e se torna então uma batalha, um peso. Era assim quando entrei na BK, a Brahma Kumaris, e nessa época também estava para acontecer, estava em curso, e depois aconteceu, um fato muito contundente na minha vida, que depois eu comento mais para frente. A ideia, então, através da inspiração do Raja Yoga, que eu estava começando a aprender e praticar, era de dar uma virada na minha vida, na direção de alargar o coração. Eu fui percebendo que não é exatamente um problema se você tem negatividades, fraquezas, porque pode convertê-las em positividades, em forças. Ou de outra maneira, se você tem desafios, porque pode convertê-los em oportunidades. Dou um exemplo. Se alguém é muito arrogante, por exemplo, é muito determinado também. A determinação está inclusa na arrogância, mas com a direção errada, com a intenção errada. Se eu limpo a intenção, eu então me torno uma pessoa determinada, mas para coisas boas. Se alguém tem uma raiva muito intensa, então, se eu perceber, se essa pessoa percebe que o amor pode trazer um bem-estar, pode ser atraída para ir para a direção do amor, de transformar a raiva e se torna uma pessoa intensamente amorosa. Não uma pessoa com amor comum, mas uma pessoa intensamente amorosa. Eu fui então prosseguindo nessa meta de alargar o coração. O acontecimento contundente que eu tinha citado foi a separação do casal, do qual eu fazia parte, com crianças pequenas. Vocês podem imaginar o que isso é. E gradativamente isso levou também praticamente à interrupção do relacionamento de pai e filhas, numa época muito sensível para as próprias crianças. Eu procurei manter a possibilidade da reconexão, unilateralmente, incondicionalmente, através de cartas que eu escrevia, exprimindo o meu amor incondicional, exprimindo aquele sentimento melhor que estava brotando dentro de mim. Isso, de certa maneira, manteve essa possibilidade de reconexão viva, embora de maneira unilateral.
Foi então prosseguindo e foi percebendo também de que a paz e o amor estão dentro de todos. Dentro de todos. Na verdade, o desejo profundo de todos é a expressão verdadeira de todos. É o que bate com as pessoas, com o nosso interno, com o nosso eu verdadeiro profundo. Nós somos almas, somos filhos de Deus, então somos assim. Podemos não estar praticando muito isso, a paz e o amor, por exemplo, mas é o que bate com a gente, é o que está dentro da gente. A espiritualidade tem essa coisa muito interessante de que a regra não tem exceção. São todos são filhos de Deus, todos têm essa característica dentro de Deus, nós podemos explorar para nós e com os outros. E for prosseguindo então, aprendendo mais sobre mim, o eu verdadeiro, aprendendo mais sobre a vida, aprendendo mais sobre Deus, que é a fonte de poder para a gente ganhar energia para a nossa caminhada. E foi praticando isso de maneira contínua, que é a maneira de a gente conseguir realmente alcançar uma meta. A regularidade, a continuidade é muito importante. Eu posso dizer, então, que é muito interessante, não é? A gente prosseguir, persistir numa meta correta, numa interpretação correta da vida, que o resultado virá. E hoje eu posso dizer, então, que o meu relacionamento familiar foi acertado de uma forma muito positiva e eu tenho até podido cooperar com as pessoas desse relacionamento familiar, ajudando-as a vencer os próprios desafios. E é muito gratificante. Isso vale para a humanidade como um todo. Nós precisamos deixar o novo passar, a nova forma de se relacionar. É a maneira de melhorar o mundo. E hoje eu me pergunto todo dia, quantos estão cabendo no meu coração? Quantos estão cabendo no meu coração? Porque tem que caber todos. Om Shanti, um excelente ano, muita paz. Om Shanti.
Saudações amorosas pelo Ano Novo. Eu estou aqui conversando com vocês hoje da nossa sede de retiros na cidade de Serra Negra, no estado de São Paulo. Uma tarde chuvosa, uma tarde quente, que nos ajuda a permanecermos mais introspectivos, refletindo sobre um tema tão importante, que é o que vem a ser uma superação. Tantas pessoas importantes fizeram grandes ações no nosso mundo. Ações de coragem, ações de compaixão, ações de caridade, tanta doação, tanta entrega que fizeram com que este mundo se tornasse um lugar digno de ser respeitado, fizeram com que muitas pessoas fossem beneficiadas, fizeram com que suas vidas se tornassem valorosas. E diante de tantos exemplos maravilhosos de personalidades atuais e de personalidades do passado, eu estava pensando o que eu fiz, o que existe na minha vida que poderia ser considerada uma superação. Eu comecei a pensar daquela menina tímida, insegura, magrinha, que vivia no interior do estado de São Paulo e que tinha uma vocação religiosa, uma vocação espiritual desde a mais tenra idade. Até os meus 18 anos eu estudei em colégio de freira e ganhei muitas maratonas de religião. E as freiras sempre diziam que eu levava jeito para ser também uma freira. Mas algo não me atraía dentro da religião católica tradicional na qual eu fui educada e criada. Aos 18 anos de idade, eu tomei contato com o Hatha Yoga e me encantei. Foi na filosofia oriental que eu descobri as respostas para tantas perguntas. Foi ali que meu coração sentiu que realmente queria dedicar-se, queria expandir-se, queria crescer. E junto com isso, na mesma época, eu comecei a fazer faculdade e me tornei vegetariana. Então, aos 18 anos, foi um mundo novo que se abriu para mim, completamente diferente e cheio de significado. 5 anos mais tarde, o início do Centro de Meditação de Raja Yoga da Brahma Kumaris foi iniciado com a vinda do Ken O'Donnell aqui para o Brasil. E logo no início eu comecei a participar, comecei a ajudar, fazer algumas traduções, porque as aulas eram todas em inglês no início, cooperar com a limpeza do pequeno espaço que nós possuíamos, ajudar também de uma forma muito modesta economicamente, para que as atividades que estavam recém começando pudessem desenvolver-se. E quando eu me vi, eu estava completamente envolvida, estava completamente dedicada. A minha vida, então, criou um rumo certo, como uma flecha, na direção desta espiritualidade. E o que há de uma superação nesta escolha, nesta dedicação? É que não há nada mais importante para mim do que a minha própria vida. E ter dedicado a minha vida ao caminho espiritual, eu considero que foi a maior superação que eu pude realizar nessa existência. E o que significa essa vida de espiritualidade? É uma vida onde existe simplicidade, simplicidade no vestir, simplicidade no comer, simplicidade no viver e principalmente simplicidade no pensar. Deixar as complicações de lado e viver de uma forma mais em sintonia com a naturalidade e com a natureza.
É uma vida também de coerência, onde eu procuro a cada dia, a cada hora, a cada minuto, fazer com que meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações estejam o mais sintonizadas possível. Ainda tem um longo caminho para que essa coerência seja completa, mas existe esta verdade, existe esta sinceridade em poder viver de acordo com aquilo que eu acredito. E também é uma vida onde todas as minhas ações estão embasadas na pureza, numa pureza de pensar, numa pureza de sentimentos, numa pureza da maneira como eu uso todos os recursos da minha vida. Recursos de tempo, recursos de talentos. Procuro viver cada vez mais dentro desse princípio de uma vida pura e saudável. Saudável porque é de acordo com a natureza do ser mais íntima. E é nessa vida espiritual que existe a maior das ações, a maior, mais bela das relações, que é o encontro com o divino. Então, Deus como meu pai e minha mãe, Deus como aquele que me deu uma nova identidade, Deus como aquele que é meu amigo e companheiro, meu parceiro nessa jornada, Deus como aquele que é meu professor e, consequentemente, ao aceitar e ao adotar o conhecimento que Ele me ensina, Deus se tornou o meu guia. Esta relação com o divino faz com que toda a luz, toda a cor de uma nova existência possa brilhar, porque é alguém ímpar, é alguém incomparável. Ter este relacionamento divino é algo que traz beleza, que traz grandeza às nossas ações. E não é possível falar neste novo relacionamento sem mencionar a consequência prática dele, que é a de me tornar um ajudante dele na tarefa de transformação e de melhoria do mundo. Então, esse serviço espiritual ao qual eu estou dedicada é um serviço de trazer mais compaixão à minha relação e à minha visão de mundo. É um serviço onde eu coloco tudo que eu possuo para ajudar nessa tarefa de levar essa mensagem, essa apresentação de quem seja realmente esse ser supremo, divino, maravilhoso, para que outras pessoas possam também conhecê-lo. Este servir espiritual é algo natural, que quando você tem benefício de algo, quando você está sentindo que a sua vida está rumando numa direção maior, você quer também que outras pessoas tomem esse benefício. Então, acredito que essa é a minha grande super ação, a ação na qual eu dediquei meu corpo, minha mente e a minha riqueza física, material e também espiritual, a riqueza das minhas qualidades, dos meus tesouros espirituais para uma vida que há 42 anos eu tenho seguido e que me traz grande satisfação e grande alegria. Feliz Ano Novo, feliz superação, a sua superação. Tenho certeza que você poderá refletir e ver qual é a maior e melhor ação que você escolheu para a sua vida. Om Shanti. Eu vou falar para vocês do Imagens e Vozes de Esperança, que é um exemplo de superação. O Ive, como ele é chamado,
Ele nasceu em Nova York em 1999, justamente no país, Estados Unidos, que produz a maior quantidade de filmes violentos e de jogos violentos. E foi justamente lá que foram reunidos cerca de 400 profissionais da área de comunicação para responderem uma pergunta: qual é o impacto do conteúdo que você produz na vida das pessoas? A partir daí surgiu o IVE, que logo veio para o Brasil. E eu estava pensando quais seriam os aspectos que contribuíram para esse resultado tão duradouro, de uma ação assim tão duradoura, praticamente mais de 20 anos. O primeiro deles é que foi uma semente muito bem plantada por Judy Rogers, que é uma norte-americana da Brahma Kumaris, profissional da área de comunicação, trabalhou em redes americanas de televisão, CBS, produziu documentários e filmes. E ela chegou aqui no Brasil com uma linguagem muito favorável a esse público. Ela trouxe a ideia de que para que eu possa produzir uma mídia exterior que eleve as pessoas, eu preciso trabalhar a mídia interior. Olhar para dentro, para então produzir para fora. E o IVE veio com essa missão, né, de trazer uma consciência dos profissionais sobre a responsabilidade que eles têm ao produzirem um conteúdo, seja um filme, seja um texto para um jornal. E o segundo aspecto que fez com que essa ação se tornasse bastante desenvolvida e constante foi o método. Inicialmente, o IVE trabalhou com o método da investigação apreciativa, ou seja, reunir pessoas, nesse caso, formadores de opinião, porque esses profissionais, aquilo que eles fazem repercute muito localmente, no mundo, para responder algumas perguntas, uma entrevista positiva. E a primeira pergunta é: lembra-se de um dia onde você estava se sentindo muito bem, você teve ideias muito fantásticas, bastante vigorosas em transformação do mundo, mesmo transformação da tua própria comunidade. E a partir desse cerne positivo, toda a história vai se desenvolvendo. Um outro aspecto também que é interessante, e a gente que fica nos bastidores do projeto como organizadores, é muitas vezes ouvir deles no final de um diálogo que eles assim: olha, eu achava que eu estava sozinho com as minhas ideias. E agora eu participei desse diálogo e vi que eu tenho muitos colegas que pensam da mesma forma que eu. Isso me encoraja, isso me fortalece. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são profissionais que trabalham em veículos, profissionais que têm suas empresas. E a partir desses diálogos eles foram se conhecendo melhor, foi se criando uma comunidade, uma rede, e hoje eles são parceiros de negócios, eles são amigos, e entre eles se fortalecem. E eu vou convidar todos vocês para entrarem no site do IVE, que está muito legal, ele está fresquinho, novinho. Ele foi desenvolvido por Cristiane de Nova York, que é uma profissional também de comunicação, Cristiane Ramires, e lá tem um canal que se chama Comunidade. Ao entrar nesse canal, Comunidade, vocês entram no subcanal Comunicadores. Ali vocês vão ter uma série de depoimentos de pessoas que fazem parte do IVE, muito interessantes, histórias de transformação, pessoas que mudaram de emprego, pessoas que mudaram de profissão, pessoas que resolveram criar o seu próprio negócio, onde pudesse ter mais liberdade de dizer o que podem dizer. Porque não é fácil trabalhar num grande veículo de comunicação. Nós, como audiência, a gente reclama que tem muita violência na TV, que esses assuntos são muita fake news, mas muitas vezes, por trás de todo esse conglomerado, né, chamado mídia,
a coisa vem de cima para baixo e muitas vezes o profissional ele não tem a liberdade de dizer o que quer dizer. E nós sabemos que o impacto, né, das notícias, ele pode ser tanto para o aspecto positivo quanto negativo. Uma história de uma catástrofe, quando bem contada, pode gerar transformação, pode gerar impulsos de ação daquele que está assistindo. E nisso entra a narrativa restaurativa, que é uma forma também de contar uma história onde a gente olha o passado, o presente e o futuro, e não o fato em si naquele momento. Quem eram as pessoas? O que elas estavam fazendo? Como que elas enfrentaram aquele problema depois do problema ter acontecido? Então, esse conjunto de ideias forma um arsenal bastante musculoso para que esse projeto vá para frente e, com certeza, agora a gente tem um novo desafio. O novo desafio é chegar nas redes sociais, porque todos nós temos a palavra. Eu tenho uma palavra. Vocês que estão assistindo esse vídeo também têm a palavra. Então, como que nós estamos usando essa palavra? Como que eu estou falando com o porteiro? Como que eu estou falando com a minha família na hora do almoço? Aquilo que eu estou falando vai gerar um impacto positivo? Vai elevar a pessoa? Ou vai deixar a pessoa mais para baixo ainda do que ela já está? Porque a situação hoje não é uma situação fácil de lidar. Mas as palavras têm poder, as imagens têm poder. E é isso que a gente quer, trazer todo esse poder para nessa grande conversa mundial que todos nós fazemos parte. Então, vocês estão convidados a serem essas imagens e vozes de esperança junto com esses formadores de opinião que estão fazendo um trabalho fantástico. Um abraço a todos. Saudações de paz. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência convivendo valores na educação, o Vive. Em 2005 eu conheci a Brahma Kumaris e através dela conheci o Vive. Fiquei encantada com a possibilidade de atuar com valores com os estudantes, professores, famílias e principalmente com a possibilidade de criar uma atmosfera de paz no ambiente educativo. Me capacitei e me tornei instrutora de educadores, participando de várias atividades do Vive pelo interior e capital de São Paulo. E fui no meu tempo entendendo e interiorizando a paz, o respeito, o amor, a humildade e demais valores. É claro que em alguns valores ainda sou fraca, porém, em outros eu tenho minha grande força. E seguindo assim no tempo, em 2019 tive um ano de muitas provas de resistência. Minha irmã querida, parceira de tudo, faleceu de repente, minha mãe infartou em dezembro do mesmo ano e eu também infartei em pleno dia 25 de dezembro, no Natal. Nesse período eu experimentei incertezas, ansiedade e me perguntava como poderia manter o bom senso, as ponderações numa situação complexa e inédita para mim. E como eu gosto de compreender, de estudar as minhas dúvidas, iniciei um processo de reflexão no meio das minhas dificuldades. A minha grande questão era: como posso ser feliz com tanta coisa acontecendo? A gente planeja a vida, mas entre o ponto A e o ponto B tem tudo acontecendo. Ficou claro que situações assim inusitadas não seguiam padrões. Eu sabia da conexão que tinha com meus valores, então como eu poderia usá-los como minhas forças em ação? Porque é na ação que a gente constrói a nossa vida, não precisa ser nada imenso. Com uma ação pequena a gente já se movimenta numa direção valorosa. E eu precisava agir conscientemente, agir alinhada aos meus valores mesmo com algo pequeno.
O que eu precisava aprender que me parecia quase impossível? O que de fato me traria felicidade independente de tudo que me acontecia? Um professor numa aula comentou que a felicidade se transformara em bem de consumo, que antigamente nas fotos de nossos avós, por exemplo, eram todos sérios. Atualmente, praticamente em todas as fotos, as pessoas estão sorrindo, porque querem ser reconhecidas como felizes. Eu não queria superficialidade, queria felicidade real, verdadeira. Através da minha autorresponsabilidade, olhei para a minha infelicidade e compreendi que ela era minha, e se tinha alguém que poderia fazer algo a respeito disso, esse alguém seria eu. Com reflexão e empenho em meu autoconhecimento, compreendi algumas verdades. Que a felicidade é um bem supremo, que pode ser obtida através de nossas ações ou superação, como no meu caso, e que mesmo frente às dificuldades a vida é muito boa de se viver. Que eu tinha muitas memórias de felicidade quando pensei com o coração, porque a mente nos engana com muita facilidade. É preciso estar atento e pensar com mais profundidade. Parei de pensar, serei feliz quando isso acontecer ou quando eu conseguir isso. A felicidade é uma experiência subjetiva. Um pôr do sol pode me fazer experimentar uma felicidade real. Quanto mais me aceito, mais feliz eu sou. De fato, a felicidade vem com o autoconhecimento. Que eu poderia ser feliz na vida como um todo, sendo realmente quem eu sou. Seria transformador. E assim fui ganhando resiliência naqueles momentos difíceis, me lembrando do quanto era feliz e o quanto ainda tinha por desbravar em camadas de felicidade. E em minha experiência com o Vive, aprendi que não se trata apenas de absorver conceitos, mas de experiências de desenvolvimento humano que experimentei com muita gratidão. Criei um propósito, ser um humano melhor. Quando entendemos a profundidade disso, podemos sim fazer a diferença no mundo, sendo quem a gente é. Então, numa perspectiva transformadora, os valores nos tornam seres humanos melhores, permitindo nossa plenitude, nosso florescimento. Não dá para passar a vida no piloto automático, não há um plano B. Precisamos evoluir como seres humanos melhores do que quando aqui chegamos. Sou feliz e desejo felicidade a todos vocês. Gratidão. Om Shanti. Em um mundo onde o medo, a raiva e reações violentas são cotidiano, escolher a calma surge como uma proposta de nos tornarmos conscientes. Isso mesmo, conscientes em escolher como queremos e podemos responder a cada desafio todos os dias. Ou seja, ser calmo é uma questão de escolha. Eu sou Solange Viana, voluntária e coordenadora nacional dessa campanha tão especial que é a campanha Escolha Calma. Ela é especial porque ela é inclusiva por natureza, ela é especial porque ela promove a escolha consciente pela paz e pela não violência na sociedade. Essa campanha tão especial é uma campanha que foi idealizada pela Brahma Kumaris em 2010 na Argentina e está aqui no Brasil desde 2011. Eu tenho a graça e a honra de poder estar participando dessa campanha desde o início. Há 10 anos que estou como voluntária e usufruindo e desfrutando dos benefícios que a campanha Escolha Calma propicia, não só para mim, mas para todos que estão direta e indiretamente ligados a ela. Essa campanha é um super presente,
Um presente porque nos convida a nos revisitar constantemente. A campanha Escolha Calma fez isso comigo. Ela foi um presente na minha vida. Foi um presente porque ela me convidou e me convida diariamente para refletir sobre as práticas, mas as práticas genuínas dos valores que ela nos convida a refletir. Isso mesmo, a prática genuína. O quanto de atenção plena nós temos para estar atento e poder ter a escolha consciente pela paciência ao invés da impaciência. O quanto estamos atentas e atentos, o quanto eu estou atenta para praticar o respeito ao invés do desrespeito. O quanto que eu estou atenta para praticar a tolerância ao invés da intolerância. Esse é o convite que a campanha Escolha Calma nos convida. Não só a refletir intelectualmente, mas colocar em prática, de verdade, os valores que ela prega, que ela convida a gente para refletir frequentemente. Então, ela não deixa de ser um super presente para mim e para todos os envolvidos e impactados nessa campanha. Mas, além de ser um super presente, eu gostaria de dizer que a campanha Escolha Calma também é uma super ação. Isso mesmo, super ação. Sabe por que ela é uma super ação? Porque além de nos convidar para refletir, e que ela nos impacta, obviamente, intelectualmente, mas ela também nos convida a colocar em prática. Então ela nos leva para a ação. Ela nos faz esse movimento de levar para a ação. Não só a reflexão, mas a atitude de dar uma pausa, de escolher a calma. A campanha Escolha Calma, ela nos convida para aumentar esse espaço entre o estímulo e a nossa resposta. Ela nos convida para estar nesse espaço de consciência. Então ela é uma ação, uma superação. E sabe por que mais ela é uma superação? Porque ela não impacta só quem participou de um workshop, ou como eu, que é uma voluntária. Ela impacta todo mundo, direta e indiretamente. Porque quando a Solange, como voluntária, que normalmente se prepara, e esse preparo que eu digo é um preparo como um laboratório, isso mesmo. Nós, voluntários da campanha Escolha Calma, temos o hábito de nos colocarmos como laboratório da nossa experiência, do valor que a gente vai conduzir numa próxima palestra, num próximo workshop ou num próximo mês. Isso mesmo. E quando eu me coloco como um laboratório, eu me revisito diariamente. Eu me observo diariamente para reconhecer como e o quanto eu estou praticando a confiança, o respeito, o amor, a gentileza. E quando você vai em algum workshop, em alguma palestra, em algum encontro de Escolha Calma, você é impactado. Mas não só você, a sua família, as pessoas à sua volta, da sua vizinhança, do seu trabalho. Sim, porque a sua reflexão ela vai te convidar para uma ação. Então a campanha Escolha Calma, ela é uma superação, porque ela impacta também milhares de pessoas indiretamente. Ela está beneficiando milhares de pessoas indiretamente. Então ela é um super presente, mas também uma superação. Não deixe de acompanhar tudo que o Escolha Calma fez nesses últimos anos, mas também de acompanhar o que ele vai fazer agora em 2022. Tem muita novidade para você. Vem com a gente se engajar no Escolha Calma. Vem praticar uma superação. Até breve. A vida voa como o vento no tempo do pensamento, momento de fazer a mente acalmar. Na correnteza das águas não vale segurar as mágoas, o coração só foi feito pra amar. A vida voa como o vento no tempo do pensamento, momento de fazer a mente acalmar.
Na correnteza das águas não vale segurar as mágoas, o coração só foi feito pra amar. Toca as notas da esperança, ser criança, encantar, mesmo que as cenas do mundo lhe digam que não. E se aperta o bolso e o seu coração, e mesmo que os amigos não possam abraçar, abra a janela, um sorriso, coragem, fé é preciso. Crie o planeta do amor no seu lar. A vida voa como o vento no tempo do pensamento, momento de fazer a mente acalmar. Na correnteza das águas não vale segurar as mágoas, o coração só foi feito pra amar. A vida voa como o vento no tempo do pensamento, momento de fazer a mente acalmar. Na correnteza das águas não vale segurar as mágoas, o coração só foi feito pra amar. Toca as notas da esperança, ser criança, encantar, mesmo que as cenas do mundo lhe digam que não. E se aperta o bolso e o seu coração, e mesmo que os amigos não possam abraçar, abra a janela, um sorriso, coragem, fé é preciso. Crie o planeta do amor no seu lar. Toca as notas da esperança, ser criança, encantar, mesmo que as cenas do mundo lhe digam que não. E se aperta o bolso e o seu coração, e mesmo que os amigos não possam abraçar, abra a janela, um sorriso, coragem, fé é preciso. Crie o planeta do amor no seu lar. Abra a janela, um sorriso, coragem, fé é preciso. Crie o planeta do amor no seu lar. 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 Sou a alma, um pequeno ponto de consciência situado no corpo, atrás dos olhos. Como observador desapegado, vejo minha vida girando ao meu redor. Estou no centro dela, calmo, claro. Envio os meus pensamentos para a região de luz, onde residia antes de vir para o plano físico. Vou para a companhia de Deus, que irradia pura energia espiritual. Entro no campo de sua suprema influência. Sinto imediatamente o conforto e a proteção que só Deus pode me dar. Desta perspectiva espiritual, observo meu campo de ação no plano físico. Vejo os nós criados
pela minha própria ignorância nos vários setores. Pode ser na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, neste estado superior de consciência. Eu me transformo num farol e irradio luz diretamente sobre o problema. Entreguei os pesos e as preocupações ao meu Pai Supremo. E agora vejo tudo com a compreensão que Ele me deu. Neste estado, tenho consciência das sementes passadas, das implicações presentes e das consequências futuras da situação. Com amor e luz, sinto que o problema, seja ele qual for, se torna um pequeno espinho e não mais uma cama de pregos. Sinto-me grato a Ti por ter me permitido ver a minha vida de uma perspectiva correta. Superação é aquela ação constante, não importa em qual instante a vida te convoque como atuante e você estará sempre brilhante. Porém, se o momento exige superação, mobilize toda a sua energia, traz o Pai Supremo na parceria e obterá paz no coração. Não importa se a ilusão venha como onda ou mesmo um furacão. A cada dia você aprende a lição. O amor aponta a direção. Ser feliz é nossa tradição. Seja qual for a condição, saiba, o Ser Supremo é a nossa fundação.